Paz seja convosco. Amém. Louvamos ao Senhor pela sua graça que se renova nas nossas vidas, pelo privilégio que temos de continuarmos na sua presença, podermos ser encontrados como verdadeiros adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade, mesmo em meio às murmurações, reclamações. Nosso Deus, Ele continua bom. Senhor, em nome de Jesus, te louvamos, Pai. Sim, Pai. Pela tua grandeza, pela tua beleza e pela tua majestade. Obrigado, Pai. Somos felizes, Pai querido, em estar debaixo do teu cuidado. Glória a Deus. Não somos seres, na grande maioria das vezes, ingratos, por não reconhecer todos os teus benefícios, mas o Senhor, na tua fidelidade, se mantém fiel a nós, porque não pode ir contra a sua própria natureza. Queremos, Pai, colocar nas tuas mãos esse dia, todo esse tempo que estaremos na tua presença. Que o teu Espírito e entendimento seja sobre nós. Aleluia. Que nós possamos, Pai, que não estar aqui não apenas com uma reunião social, mas que nós possamos conhecer mais de Ti, Glória a Deus. aprender mais os Teus ensinamentos. Amém. Oramos em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez quero saudar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvamos a Deus porque podemos nos reunir, podemos estar juntos. Estamos tratando sobre o tema da teologia da alegria, em especial a adoração. Semana passada, como nós fazemos sempre, o nosso breve resumo, falamos um pouco sobre o que torna uma adoração autêntica. Porque se ele fala que tem verdadeiros adoradores que adoram o Espírito em verdade, então há fatores que fazem com que essa adoração ela seja verdadeira. E nós falamos de alguns tópicos, de alguns temas. Iniciamos falando que quando nós nos deparamos com a santidade de Deus, a santidade majestosa de Deus, a primeira coisa que nós fazemos é calar os nossos lábios, ficar em silêncio. Desse silêncio nós falamos que brota um sentimento de temor, que não é medo. Desse temor, que não é algo paralisante, nós geramos no nosso coração a contrição, quebrantamento, arrependimento e a tristeza da nossa separação do Senhor. Nós temos andado longe do Senhor. E para aqueles que são filhos, aqueles que são cristãos, realmente começa a aparecer um anseio, um desejo pela presença do Senhor. E Deus, Ele não fica indiferente ao anseio da nossa alma, e Ele vem, tira o carga do pecado e enche o nosso coração de alegria e gratidão. Então essa sequência que nós meditamos, ela é muito interessante, porque aguardamos com alegria o casamento dos nossos queridos, entendeu? Mas essa semana, ontem eu fiquei triste, porque o casamento de vocês é naquela data. Porque eu fui convidado para passar 4 dias no tempo de jejum e oração. É exatamente na data. Eu já estava pensando em chamar os irmãos da igreja. Ela falou assim, não é na data do casamento? Eu falei assim, não pode ser. Acho que é dia 1, 2 e 3 é o jejum. A hora que eu olhei, eu fiquei triste. E aí eu comentei com o pastor, né, que me convidou. Ele falou assim, vai lá e casa o povo, né, se diverte. E eu falei assim, eu tenho que confessar a você que eu fiquei triste, porque a data coincidiu, entendeu? Essa condição que não é natural, não é humana, não é algo que procede de mim, mas é algo que tem que proceder de um coração desejoso e ansioso de estar na presença do Senhor. A gente deveria ter aquela ansiedade, aquele desejo, alguma coisa que fosse diferente quando nós estamos vindo para a casa do Senhor. Não sei se a gente realmente já sentiu isso ou não. Eu creio que talvez não, porque nós temos essa facilidade de, se não formos numa igreja, vamos noutra. Se não vamos numa outra igreja, nós assistimos pela internet. Se não assistimos pela internet, a gente acha que está tudo bem. Mas a gente vê que as pessoas ao redor do globo, elas têm uma grande dificuldade de adorar o Senhor. Eu tenho compartilhado com vocês toda semana
vídeos da igreja perseguida. Não sei quem tem visto, ou se alguém tem visto, mas eu tenho compartilhado com vocês as dificuldades que as pessoas têm dentro do cristianismo, né, de uma forma geral. E nós temos tanta facilidade, e talvez isso gere em nós um pouco mais de comodidade, entendeu? Ontem, eu não posso deixar de citar, teve o encontro das mulheres, e apenas a Rosângela, a Luísa, a Lourdinha, a Melísia e a Dina estavam aqui. Eu sei que todos têm dificuldades, eu não vou entrar em nenhum tipo de condição, mas a minha pergunta é, será que se fosse uma coisa que realmente queimasse o nosso coração, a gente não dava um jeito? Será que se realmente nós ansiássemos pela presença do Senhor de uma maneira como a corça ansia pelas águas, a gente ia deixar qualquer outra coisa tomar o lugar? Eu volto a dizer, eu não estou aqui para julgar, e você não precisa se justificar, não é isso. Eu estou falando sobre a fome de Deus, a nossa ansiedade, nosso desejo por o Senhor. No fim das contas, o coração não anseia por quaisquer das dádivas de Deus, mas pelo próprio Deus. Será que o nosso coração ele está realmente ansiando apenas por Deus? Será que vê-lo e conhecê-lo é realmente o maior banquete da nossa alma? Ou nós temos outros prazeres? A adoração genuína precisa incluir sentimentos interiores que refletem a glória de Deus. Não é simplesmente estar no lugar, é fazer questão de estar, é você precisar daquilo. Enquanto eu ficar convidando você para a reunião de oração de quarta-feira e você não entender o privilégio que é de estar sendo um instrumento do Senhor, você não vai participar. Ou se você participar, você participa de uma maneira assim, estou ali só para participar, para estar, ou para o pastor não ficar falando. Mas momentos gloriosos, momentos preciosos nós temos tido na presença do Senhor nas quartas-feiras. Tem sido muito gratificante, você tem perdido isso. A adoração, ela é algo que existe como um fim em si mesmo. Não é algo de troca. Não é algo que eu vou no lugar para adorar a Deus, para receber algo em troca. Mas as pessoas elas ainda acham que o culto ele é algo para mim, ou é algo para você, mas o culto é para Deus. Mesmo o nosso encontro de escola bíblica dominical, o foco não é você, o foco é o Senhor. A verdadeira adoração não pode ser apresentada como um meio para alguma outra experiência. Eu não vou adorar o Senhor para sentir algo ou para fazer algo. Eu adoro porque eu adoro. Eu adoro porque eu preciso extravasar esse sentimento, essa emoção dentro do meu coração, porque senão meu coração explode. No momento que nós nos convertemos, muitas vezes nós temos isso, mas parece que a gente vai perdendo isso, e as coisas elas começam a ficar como comuns. E nós demos uma série de exemplos na semana passada que eu não vou repetir. Nós falamos sobre a tristeza, quando nós recebemos uma notícia de um falecimento. Nós tratamos de alguns outros exemplos. Falamos da alegria, quando uma coisa muito boa acontece nas nossas vidas. E aí dentro ainda dessa continuidade, nós vamos continuar dando alguns exemplos de explosões do nosso coração, coisas que acontecem no nosso coração, que não são medidas, que não são quantificadas, eu não decido fazer pela minha consciência, simplesmente acontece. Mais um exemplo, quando uma criança pequena no dia de Natal abre o seu primeiro presente e encontra o seu presente favorito, que queria à mesa, ela não pensa com que objetivo devo me sentir feliz, mas simplesmente ela está feliz. Quando algo de bom nos acontece que nós estamos esperando, simplesmente nós nos alegramos. Uma criança de 5 anos que vai pela primeira vez, falamos na semana passada, vai pela primeira vez ao jardim de infância e está com todo aquele temor, e as pessoas, os alunos maiores a cercam, e quando ela vê o irmão dela mais velho perto, ela se sente confiante, segura. Não é algo também que é programado, ela simplesmente acontece. Toda emoção genuína é um fim em si mesmo. Por isso que o amor marital, ou o amor entre pais e filhos, não é algo que nós podemos ensinar, ou nós podemos falar assim, olha, você vai ter que seguir esse caminho. Ou você ama, ou você não ama. Ou você deseja estar com a pessoa, ou você não deseja estar com a pessoa.
Toda emoção genuína é um fim em si mesma. Ela não é causada conscientemente como meio de chegar a outra coisa. Isso não quer dizer que não possamos nem devamos procurar ter certos sentimentos. Devemos e podemos. Podemos nos colocar em situações em que os sentimentos podem ser cultivados mais prontamente. Os relacionamentos, eles ocorrem e existem a partir do cultivo. A palavra de Deus fala muito clara em relação ao marido, em relação à sua esposa, em que a esposa ela é apresentada como um jardim fechado. E as moças em especial, que já leram o livro lá do Fruto das Suas Mãos, está lá, fala sobre aquele jardim que ele tem que ser cuidado. Ele não é um jardim apenas para ser usurpado, em que você vai lá e pega uma flor, ou você vai lá e pega uma fruta porque você está com fome e aí você larga. Não, tem que ser cuidado, tem que ser tratado. No momento em que a emoção autêntica, todo cálculo, todo pensamento, porquê ou como, ele desaparece. Somos transportados para cima do nível do raciocínio da mente, para experimentar os sentimentos sem referência a implicações lógicas ou práticas. Você simplesmente vive. Nós temos que voltar ao velho amor. O Apocalipse fala sobre isso. Aqueles homens e mulheres que dentro da igreja, uma das 7 igrejas da Ásia, eles tinham abandonado o primeiro amor. Eles estavam fazendo coisas, Deus reconhece que eles estavam agindo de uma maneira correta, mas eles tinham se afastado do Senhor, eles tinham deixado o primeiro amor. Será que nós temos alimentado este primeiro amor? Será que não é a hora de nós voltarmos atrás aonde nós caímos e nós possamos de alguma maneira resgatar isso, essa adoração verdadeira ao Senhor? Isso é o que impede a adoração de ser em vão. A adoração é autêntica quando surgem afetos por Deus no coração, não querendo algo em troca, mas como um fim em si mesmo. Na adoração, Deus é a voz temida no telefone, que nós falamos de todos os exemplos, da pessoa que dá aquela notícia. Deus é aquele ponto no horizonte daquele exemplo que eu dei, daquele náufrago que está morrendo de sede. É a alegria, é a tristeza, é a ansiedade, é a preocupação. Deus, Ele é tudo isso. Deus é essa presença que tem que fazer parte das nossas vidas de tal maneira que nós não podemos viver sem Ele. Quando a realidade de Deus nos é apresentada em Sua palavra ou em Seu mundo, e nós não sentimos em nosso coração nenhum tipo de sentimento, não é uma adoração de verdade. Não tem como você louvar a Deus verdadeiramente sem você sentir algo. Então eu vim cantando essa música, Queremos o Senhor Agradecer, desde casa. Eu falei, eu tenho que cantar. E aí você canta uma música como essa, e aí eu fico imaginando como é que você consegue ficar sentado cantando um louvor desse, porque depois a gente fala, queremos o seu nome engrandecer, eu me prostro, como é que você se prostra sentado? Não é um comando que eu tenho que dar, é algo que tem que brotar do teu coração. Eu não preciso falar para você que você tem que trazer alimento, você tem que ter isso no teu coração, essa dor. Uma pessoa está passando fome e eu vou poder ajudar. Você tem que pensar na pessoa que está com frio e você trazer um agasalho, trazer uma roupa. Quando nós estivermos lendo a palavra, você tem que imaginar um Deus vivo, não é o pastor Paulo. E você tem que ficar em pé de uma maneira espontânea. Eu não tenho que mandar mensagem para você chegar mais cedo, porque você não vai achar, você vai achar um absurdo você chegar na igreja depois de começar o culto e você perder um hino de louvor e adoração ao Senhor, por qualquer motivo que seja. É isso que está faltando na igreja. Isso que está faltando nos nossos corações, na mudança. E vocês me fazem questionamentos durante a semana, como que eu ajo nessa situação? Como é que eu faço assim? Gente, se a gente não encontrar o primeiro amor, se a gente não conseguir mudar o nosso coração, nós vamos continuar oferecendo uma adoração que não é agradável aos narinas do Senhor, mas é um cheiro podre. E a sociedade ela vai continuar sofrendo. Nós temos atitudes a serem feitas. Nós temos toda a capacidade de agirmos e nós não estamos agindo. Quando a realidade de Deus nos é apresentada em Sua palavra e em Seu mundo,
e nós não sentimos no nosso coração nenhuma tristeza por aqueles que sofrem, nenhum anseio por estar na presença do Senhor, uma esperança de que as situações elas vão mudar, medo de você fazer alguma coisa que desagrada a Deus, reverência perante o Senhor, alegria diante de um prato de comida. Daqui a pouco nós vamos ter o nosso tempo de comunhão, de lanche, e eu quero ver se você vai olhar para um lanche como esse, você não vai sentir gratidão no coração, alegria. Senhor, obrigado. Não podemos honrar a Deus se nosso coração está longe dele. Adoração é uma maneira de refletir alegremente de volta para Deus o brilho do seu valor. E isso não pode ser feito de uma maneira vazia. Pode ser feito apenas quando os sentimentos eles brotam no coração. E é interessante esse subtítulo que o autor escreveu. Ele escreveu assim: você tem de me beijar, mas não por obrigação. E é legal, porque eu tenho pego o texto dele para trabalhar, mas eu vou colocando as experiências minhas, a minha vida em relação a isso. E é claro que está escrito aqui, não está no livro, né? Pense na analogia do aniversário de casamento. O meu aniversário de casamento com Rosângela é 18 de abril. Imagina que nesse dia eu traga para casa uma dúzia de rosas vermelhas, de cabos longos, não cabos curtos. A Melissa tem essa florzinha com cabo curtinho. Café com flores. Café com flores. Eu gosto. E aí eu olho para a Rosângela, bato na porta e falo: meu amor, eis aqui uma dúzia de rosas para você. E ela olha para mim e fala assim: muito obrigado. Me dá um forte abraço. E eu olho para ela e falo assim: não foi nada, foi só minha obrigação. Acabou de quebrar. Qual que é o problema aqui? O exercício do dever não é algo nobre? É. Eu não deveria honrar a minha esposa? Sim. Mas será que eu colocar aquilo como uma obrigação, como um dever, agrada ela? Não. Será que nós fazemos a mesma coisa em relação ao Senhor? Vai agradar a Ele? Não honramos aqueles que são fiéis cumpridores do dever? Não muito. Não se não estiverem com o coração no assunto, na coisa. Rosas por obrigação são uma contradição de termos. Se eu não for movido por um afeto espontâneo por ela como pessoa, as flores não vão honrar a minha esposa. Se eu não for movido por algo diferente, ela na verdade vai ser diminuída em vez de honrada. É uma tentativa inútil de encobrir o fato de que ela não tem o valor ou a beleza aos meus olhos necessários para despertar o meu afeto. Por isso que eu faço aquilo por obrigação. Tudo que eu consigo produzir é uma expressão calculada do dever matrimonial e mais nada. Será que os nossos relacionamentos interpessoais, você não precisa ser casado para isso. Será que os nossos relacionamentos interpessoais e com Deus não tem sido como esse? Algo vazio? Imagina o marido perguntando à sua esposa se tem que beijá-la antes de dormir. E ela pode responder: você tem, mas não me beije por obrigação. O que ela quer dizer é isso: se não for motivado por um afeto espontâneo, suas propostas serão despidas de qualquer emoção. Não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. O que acontece é que muitos de nós deixamos de ver que o dever em relação a Deus jamais pode ser restrito a ações externas. Ou seja, não é só você trazer a roupa que eu estou falando, não é só você trazer a comida, ou você estar aqui no horário, mas você tem que estar aqui com o coração queimando. Isso é avivamento, gente? Avivamento não tem a ver com saltos, pulos e danças. Pode ter, pode, mas é muito mais do que isso. É um coração grato. A gratidão talvez tenha se afastado das nossas orações. Você tem sido grato? Você tem sido grato a Deus? Você consegue sentar numa mesa e não comer sem agradecer ao Senhor? Você consegue olhar para aquele pão com manteiga que seja e não ser uma pessoa grata por aquilo? Enquanto tem
milhões, talvez bilhões de pessoas aí no mundo que não tem isso que você tem durante o dia inteiro. O que acontece é que muitos de nós deixamos de ver que o dever em relação a Deus jamais pode ser restrito a ações externas. Sim, temos que adorá-lo, mas não por obrigação. Como então nós devemos adorá-lo? C.S. Lewis, ele é um escritor falecido já, em que ele escreveu alguma coisinha que eu vou ler para você. C.S. Lewis escreveu: como você sabe, todo cristão tem o dever de ser o mais feliz que puder. Isso é obrigação sua. Ser feliz em Deus. Tá? Feliz no seu alimento em Deus, no seu vestuário em Deus, no seu imóvel onde você mora em Deus. O verdadeiro dever da adoração não é uma obrigação externa de falar ou sentir uma liturgia de um culto. É o dever interior a essa ordem. Salmos 37:4 diz: agrada-te do Senhor. Salmos 32:11 fala: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos. A razão de esse ser o verdadeiro dever de adorar é que ele honra a Deus, o que não acontece com uma realização vazia de um ritual, como em Ezequiel. Quando você lê, você vê que Deus fala assim: eu abomino as suas festas, eu abomino a reunião de vocês, porque vocês não têm nada no coração, lábios vazios. Se eu levo a minha esposa para jantar fora no dia do nosso aniversário de casamento e ela me pergunta: por que você está fazendo isso? A resposta que mais a honra será: porque nada me deixaria mais feliz esta noite do que estar com você. Glória! Ao outro lado é minha obrigação fazer isso. É uma desonra para ela falar isso. É meu prazer, é uma honra. É minha obrigação, é uma desonra. O banquete do prazer cristão. Como devemos honrar a Deus na adoração? Dizendo: é minha obrigação ou é o meu prazer? A adoração é a maneira de refletir de volta para Deus o brilho do seu valor. Agora vemos que o espelho que capta os raios do seu brilho e os reflete de volta em adoração é um coração feliz. Como que você vai adorar a Deus com um coração triste? Coração feliz. Um coração feliz não pelo que você não tem, mas pelo que você já tem. É um privilégio a nossa vida. Nós perdemos muito tempo na parte da petição e nós temos que ter oração de petição. Oração de petição, diferente do que muitos pensam, é uma declaração a Deus de dependência. Mesmo sabendo que Deus sabe que antes que o nosso pensamento chegue à nossa boca, Ele já sabe. Mesmo que Ele não nos conceda nada diferente do que Ele quer, quando nós perseveramos em oração, nós estamos falando: Deus, eu dependo de Ti. Mas muito mais importante que as orações de petição são as orações de gratidão. Se nós pararmos para fazer uma oração de gratidão, começando pelo alto da nossa cabeça e indo até a ponta dos pés, nós vamos perder muito tempo. Saí com a Rosângela esse fim de semana, e aí tinha uma senhora negra que tinha um turbante na cabeça, e ela olhou para mim e falou assim: essa senhora aí deve ter aquela doença de falta de cabelo. Alopecia. Você tem cabelos na cabeça. Uns mais que outros, outros menos, né? Mas nós temos, né? Temos ainda, temos. Entendeu? Gratidão a Deus. Um coração grato é um coração adorador. Um coração grato é um coração feliz. Está passando dificuldade, dos Reis vinha e falava assim: poxa, a gente era pobrinho quando era pequeno, mas a gente era feliz. Mas é gratidão. E ela lembra que nunca faltou um prato de comida na mesa dela. Gratidão. É gratidão. Vemos que o espelho que capta os raios do seu brilho reflete de volta em adoração ao coração feliz. Outro modo de dizer isso é: o principal propósito do ser humano é o quê? Glorificar a Deus.
e alegrar-se nele para sempre. Amém. Não apenas no momento de abundância, mas no momento da escassez. Existe escassez. Nós vivemos na nossa sociedade, nos dias de hoje, apesar de você não ser impactado dessa forma, nós vivemos um dos piores momentos da economia mundial. Isso não é culpa porque o Lula defraudou, porque o Bolsonaro não rege bem, não é isso. O mundo está caminhando numa condição que não tem volta. E nós somos colocados sob a pedra. E não nos é permitido pelo Senhor que nós passamos isso. As pessoas estão com fome. As pessoas não têm onde morar. As pessoas estão jogadas pelas ruas. No caminho da minha casa para cá, estava lá, no farol lá, estava um cara com 2 bicicletas, com uma tendinha, um cachorrinho. Lá ele estava fazendo um lanchinho dele lá, que ele é um artista de rua. Eu falei, esse cara não tem onde morar. Não tem onde morar. E todos nós temos. Nós temos que ser mais gratos. Agora está ficando claro porque é tão importante que a adoração seja um fim em si mesmo. Porque esse é o principal propósito para que nós somos criados. E se você não cumpre o propósito para o qual você foi criado, para que você serve? Não é nada. Não é nada. E aí, eu já dei esse exemplo. Para que serve a panela? E se ela estiver furada, para que ela serve? Para nada. Para nada. O automóvel, para que ele serve? Para nos guiar, nos transportar. E se ele não estiver funcionando? Para nada. Apesar de terem muitas pessoas que gostam de guardar tranqueira dentro de casa, os acumuladores, aquilo não serve para nada. Só para ocupar espaço. Por isso que é saudável nós fazermos uma limpeza na nossa casa de vez em quando. Eu tirei uns 3 sacolas, joguei até coisa que eu não devia. Né? Joguei um carregador, um HD dele externo, joguei fora. Ficou. Mas a gente tem muito mais coisas a jogar fora do que a guardar. E o que nós temos que entender é que se nós não servimos para o propósito para o qual nós somos criados, para que serve? Para nada. Para nada. Também fica claro porque não é idolatria ou egocentrismo dizer que as nossas emoções são fim em si mesmo. Não é egocêntrico porque as emoções da nossa adoração não são centradas em nós, são centradas em Deus. Eu sou feliz em adorar o Senhor. Eu sou feliz em fazer algo por Deus. Eu sou feliz. Falei para a Ingrid essa semana, estou feliz demais com a Ingrid. As meninas, elas sempre foram minhas companheiras no controle financeiro da nossos livros caixa. Parte financeira, parte contábil. Sempre foram mulheres. Desde o começo. Não, teve o Alice. Teve? Quem foi? O Alice. Não foi? Não fez nada. Não fez nada. Me enrolou quantos meses? Sei lá, uns 4, 5. Aí, peguei uma pérola. 10 dias a bichinha, puf, já estamos pondo em ordem, vamos entrar em 2020. Aqui já impresso, aqui os 2022. Ela liga para mim, pastor, e aí, vamos resolver? Vamos. Graças a Deus. Jesus tinha as suas auxiliares, eu também tenho. Graças a Deus. Graças a Deus. A pérola estava do lado, né, pastor? Hã? A pérola estava do lado do vale. Não é egocentrismo, porque as emoções da nossa adoração são centradas em Deus. Então, quando eu falo da Ingrid, eu não estou falando da Ingrid, eu estou falando de Deus que concedeu esse privilégio, para que eu não perca tempo com isso. Eu demandava muito tempo com isso. E me preocupa, eu não gosto de estar gerindo os recursos que vocês entregam sem prestar contas a ninguém. Não gosto. Se tiver que, eu faço. Mas eu não gosto. Deixamos de olhar para nós e olhamos para Ele. E só depois as multiformes emoções do nosso coração explodem em adoração. Porque nós olhamos para Ele, nós não conseguimos ficar da mesma maneira.
Da mesma forma, não é idólatra dizer que as nossas emoções na adoração são um fim em si mesmo, porque nossas emoções por Deus glorificam a Ele, não a nós. Quem me acusaria de glorificar a mim mesmo e não a minha esposa quando eu lhe digo, tenho prazer em passar essa noite com você? Quem acusaria uma pequena criança de ser egocêntrica no dia de Natal, se ela deixar seus patins novos no chão e correr para abraçar a sua mamãe e lhe dizer obrigado? Alguém poderia dizer que ao fazer da alegria, da adoração em fim mesmo, fazemos de Deus um meio para o nosso fim e não um meio para o seu fim? Nós adoramos a Deus porque não conseguimos mais segurar no nosso coração essa adoração. A igreja precisa disso. A sociedade precisa disso. Você precisa disso. Você precisa começar a entender que a tua vida ela é muito mais do que esse dia a dia que você tem no corre-corre, nessas idas e vindas. É muito mais. É muito mais importante. Abra tempo na sua agenda para você parar durante o dia. Daniel, ele não era um vagabundo do reino. E ele parava 3 vezes por dia. O primeiro horário era antes do seu trabalho, com certeza. O último também. Mas a parada do meio. E você acha que ele orava obrigado por tudo e amém? Ou ele demandava tempo na oração? Por que você não consegue? Disse que você não gostaria, não iria abrir mão dessa situação. Você não ficaria com sono na escola bíblica dominical. Não ficaria. Você vai dormir aí, cara, se você ficar nesse sono. Vai dormir. Não tem como. O próprio Salmo diz, como uma criança no colo da sua mãe, eu fico em paz. E você vai falar para mim que você não vai cochilar, você vai cochilar. Você vai começar a ficar envolto, embalado. Você vai começar a sentir o batido no coração da mamãe e você vai cochilar, não tem como. Isso é humano. É humano. O prazer cristão não nos põe acima de Deus ao fazer da alegria da adoração seu alvo. Exatamente ao confessarmos nossa condição frustrada e desesperada sem Ele que o honramos. Nós temos que começar a reconhecer que sem Deus a gente não consegue viver. Sem ter um tempo de devocional, a gente não consegue viver. Se eu deixar de ler as Escrituras, eu não começo bem o dia. Eu compartilhei um postzinho com você essa semana, que até a dos Reis comentou. Se você não procurar Deus de manhã, você não vai encontrar Ele o dia inteiro. Não vai. Porque sua vida ela vai ficar envolta em tantas coisas, tantas loucuras, tantas decisões a serem tomadas, que a única coisa que você não vai procurar é Deus. Porque seu dia vai ser um dia vazio. Vai ser um dia que não vai produzir, vão acontecer coisas, você não vai conseguir enxergar Deus naquelas situações. E você vai acabar o seu dia cansado e frustrado. Com o tanque vazio. E com o tanque vazio. E quando acaba a gasolina do tanque, o que você faz? Você tem que empurrar o carro. Como é pesado você empurrar o carro. O carro da sua vida ele é pesado demais para você empurrar ele. Sem o combustível do Espírito Santo, você não consegue. Um paciente não é maior do que o seu médico, por ansiar por ser curado. Uma criança não é maior que o seu pai, ao desejar a satisfação de brincar com ele. Por outro lado, aquele que realmente se põe acima de Deus é o que imagina vir a Deus para dar e não para receber. Eu venho a Deus para adorar ao Senhor, mas na verdade quem recebe sou eu. Por isso que as nossas mãos têm que estar sempre postadas assim, porque o Senhor está depositando bênçãos na nossa tenda, na vida, todos os dias. Nós cantamos o hino, quantas bênçãos, dizem as contas são, e verás surpreso quanto Deus já fez. Conversava com uma moça essa semana, de uma outra igreja, e ela nunca tomou Santa Ceia. Nasceu em lar cristão, tem 19 anos. Mas a igreja dela não aceita que ela tome Santa Ceia sem batizar. E eu comecei a explicar para aquela moça a importância do batismo. Que sim, temos que respeitar a condição da doutrina da igreja, mas eu falei com ela assim, não sei como é que você consegue ficar sem tomar Santa Ceia.
Santa Ceia, o que é? E ela não sabia. Eu falei, onde você está? Que você está dentro da igreja e você não consegue entender essa importância. Santa Ceia é comunhão com o corpo e com o sangue de Cristo. É o momento mais importante em que Cristo ele tem comunhão contigo de uma maneira como corpo, como igreja. Amém. É maravilhoso isso. Há igrejas que têm Santa Ceia uma vez por ano, e é a doutrina deles. A nossa celebra uma vez por mês. A igreja de alguns pastores amigos nossos celebra toda semana. E não pode cair em uma coisa ser uma coisa comum, mas deve ser um momento de extrema gratidão e alegria. Poxa, hoje é dia de ceia. A Diane falou assim, olha pastor, eu estou chegando, e não esquece da minha ceia, porque tem diferença. É como um relacionamento entre um casal, em que não há presença de Deus através de um rito cerimonial. É diferente. É diferente. Quando não há a presença de Deus, as pessoas gemem e padecem. Uma criança não é maior que seu pai ao desejar a satisfação de brincar com ele. Por outro lado, aquele que realmente se põe acima de Deus é o que imagina vir a Deus para dar e não para receber. Com pretensa autonegação, ele se apresenta como benfeitor de Deus, como se o mundo e tudo que ele contém já não fosse de Deus. Salmo 50, 12, Diego, por gentileza. Se eu tivesse fome, não o diria a ti, pois o mundo é meu e o que nele existe. Tudo é do Senhor. Eu sou de Deus, você é de Deus. As nossas coisas são de Deus. Aproximar-se de Deus buscando o prazer na adoração é a única coisa humilde a fazer, porque é a única coisa em que nos apresentamos de mãos vazias. O que você tem para oferecer a Deus? Será que você entregar o seu dízimo e a sua oferta é suficiente como uma demonstração de gratidão pelo que Deus tem feito por você? O prazer cristão dá honra a Deus ao reconhecer que somente Ele pode satisfazer o anseio do coração de ser feliz. Se você busca adoração em alguma coisa, alegria, se você busca alguma coisa de satisfação que não seja Deus, misericórdia para você. Quão infeliz é você. Se você aguarda que você tenha uma conta bancária cheia para ser feliz, como você é miserável. Se você espera para você ser feliz ter um cônjuge ou ter um filho para você ser feliz, quão miserável você é. Se você espera ter alguma coisa neste mundo para você ser feliz, quão miserável você é. Como a sociedade de hoje é miserável, sem graça, desgraçada. Se multiplicam as doenças mentais, ou pseudo-doenças mentais, porque pelo próprio conceito da medicina, eu já te disse isso. Muitas dessas doenças não são doenças. Não é eu que estou falando, é eles mesmos. Não é eu que estou inventando, não é o pastor Paulo que está inventando, é eles que falam. Elas vão se multiplicar e vão se multiplicar cada vez mais. Cada vez mais as pessoas elas vão ficar depressivas porque morre um ente querido. Não é tristeza, é depressivo. As pessoas elas vão morrer. Os reveses eles vão acontecer. Essa semana tem uma lista de coisa ruim para acontecer na sua vida. E você tem que acreditar que Deus está no controle de todas as coisas. Amém. Hoje de manhã eu fiz uma coisa errada. Primeira coisa, eu fiz a minha revisão da palavra. Aí eu orei por cada um. E aí me deu uma coceira. Falei assim, será que a minha fatura do meu cartão de crédito está fechada? Não é hora disso, né?
5h15 da manhã, 5h20 da manhã, eu vou ficar vendo fatura de casamento. Pois é, eu fui ali. Aí eu fiquei olhando, aí fui fazer minhas contas e fui. Aí eu voltei para a cama. Quem disse que eu conseguia dormir? E a minha mente. Só foi acalmar quando eu lembrei do Salmo 23. Quando eu lembrei do Salmo 23, eu falei assim, tá tudo certo. Tudo certo. Vamos continuar caminhando. E aí, abracei a minha esposa, isso é um dos grandes privilégios de estar casado. Abracei a minha esposa e eu falei assim, obrigado, Deus. Deixa eu dormir e descansar um pouquinho aqui. Mas mesmo assim foi uma coisa atribulada, porque o meu coração naquele momento ele não ficou fixo no Senhor, ele ficou fixo nas contas que haviam de ser pagas. E aí eu tirei os meus olhos do quê? Da cruz. Se você tirar os seus olhos da cruz, você vai ficar apavorado. Nossa querida dos Reis vai fazer uma cirurgia agora. Se você tirar os olhos da cruz, você vai ficar apavorado. O que vai acontecer com a minha casa, com a limpeza, com isso, com a provisão, com a minha filha? O que vai acontecer? Nós não podemos tirar os olhos da cruz. O prazer cristão dá honra a Deus ao reconhecer e sentir de verdade que somente Ele pode satisfazer o anseio do coração de ser feliz. Adoração é um fim em si mesmo, porque glorificamos ao Deus ao ter prazer nele para sempre.